Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Estão felizes? Espero que sim. Então, vamos dar início a mais uma aula de história. Hoje nós temos um assunto muito importante e interessante para tratar. Nós vamos falar de calendário, ano, dias, séculos. Então, vamos dar início à aula de hoje. Vocês provavelmente já tiveram acesso e contato com o calendário, né? Que é um sistema, ok, de contagem em que a gente agrupa dias, meses, ok? E isso forma um ano. Eu coloquei para vocês, ó, que é uma contagem, agrupamento de dias que visa atender principalmente às necessidades civis e religiosas de uma cultura. Essa palavra calendário, ela veio do latim calendarium, que significa livro de registro. Então, nós registramos os dias. E as unidades principais de agrupamento são os dias. Então, vocês podem ver como vocês podem ver na foto aí, nós temos os dias, os meses e o ano de referência, tá? O nosso calendário, pessoal, é o calendário gregoriano. Por que eu estou falando isso? Porque não é todos os países, por exemplo, que usam esse calendário. Nós usamos esse calendário no Ocidente, tá? Então, lá no Oriente é outro tipo de calendário. Então, para nós aqui é o calendário gregoriano. Ó, o calendário gregoriano, também é conhecido como calendário cristão ou calendário ocidental, é um calendário utilizado pela maioria dos países, e aí inclui o Brasil, e nós fazemos o uso desse calendário para estabelecer um padrão. Então, 2021 aqui no Brasil, março de 2021 aqui no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na França, também na Espanha, em Portugal. Então, com esse calendário, nós estabelecemos um padrão. Então, quando a gente chegar no dia 31 de dezembro de 2021 e fizermos a passagem, os Estados Unidos também vai passar por essa passagem, Argentina, Chile, Peru, Equador. Então, nós fazemos essa passagem e nós contamos o mesmo ano, tá bom? E só uma curiosidade, esse calendário gregoriano tem esse nome por causa do Papa Gregório XIII, né? É isso. Pelo Papa, ele que estabeleceu a bula papal que definiu esse calendário. Então, esse calendário recebeu esse nome em sua homenagem. Umas curiosidades para vocês que nós temos que ter claro em mente, né? Na verdade, o nosso dia ele tem 24 horas, né? Então, começa lá meia-noite e termina 11h59 da noite, ok? Os nossos meses, eles são divididos em 30 ou 31 dias, tá? Com exceção de fevereiro, que tem 28, ou a cada 4 anos, 29 dias. O nosso ano tem 365 dias no nosso calendário, e a cada 4 anos, nós temos 366 dias, tá? Aumenta um dia em fevereiro, consequentemente, aumenta um dia nos anos, tá bom? Quando nós começamos a contar o nosso calendário, não teve o ano zero, tá? Tipo, eles não falaram, eu estou no ano zero. Não. Começou-se a contar no ano 1. Então, do ano 1 em diante. Hoje, começou lá no ano 1 e agora nós estamos no ano 2021. E aí, mediante a isso, eu gostaria de trazer para vocês e mostrar como a gente calcula
século, tá? É aula de história, mas hoje nós vamos ver um pouquinho de matemática, é bem pouquinho, prometo a vocês. É coisa rápida, tá bom? É só para vocês terem noção mesmo, quando a gente fala, século XXI, século XIX, século XVII, século III. Isso é muito importante para nós na história também. Então, por isso que eu vou mostrar para vocês. Então, o que é século? Um século é uma unidade de tempo que equivale a 100 anos. Então, toda vez que vocês escutarem século, quer dizer que são 100 anos. Nós estamos falando de 100 anos. Ok? Tranquilo? E para a gente poder descobrir em qual século pertence determinado ano, nós temos que efetuar alguns calculozinhos. E aí eu vou mostrar para vocês, prestem bastante atenção no slide. Vou falar bem devagar para que todos possam compreender. Como que a gente calcula um século? Nós colocamos o ano, tá bom? Pegamos os 2 primeiros números desse ano e somamos, fazemos lá mais 1. E aí nós temos que século que equivale. Como assim? Vou mostrar para vocês, ó. Por exemplo, nós temos o ano de 1289, ok? Ano de 1289. E aí eu pergunto para vocês, que século que é esse? Como é que eu faço? Eu pego o ano e acrescento mais 1. Então, eu pego os 2 primeiros números, 12, tá? 1289, quais são os 2 primeiros números? 1 e o 2. Então, 1 e 2, 12, mais 1. Nós temos o 13, é igual a 13. 12 mais 1 igual a 13. Ou seja, 1289 é século 13, tá bom? Século 13. Observem que os 2 últimos números, eles não fazem diferença. 1289 podia ser 1230. Ainda seria século 13. Poderia ser 1277. Ainda seria século 13, porque o que importa nesse contexto aqui são os 2 primeiros números. Não pode mudar os 2 primeiros números. A partir que muda os 2 primeiros números, o século também muda, ok? Outro exemplo, 2021, que é o ano que nós estamos. Então, que século que nós estamos? Aí vocês vão fazer a conta, ó. 2021. Quais são os 2 primeiros números do ano 2021? O 2 e o 0, 20, né? Então, vocês fazem 20 mais 1, igual está no slide aí, ó, acompanha comigo. 21. Então, 2021 é o século 21. Outro exemplo, para ficar mais claro, ano 1565. O último exemplo do slide aí, ó. 1565. Quais são os 2 primeiros números de 1565? 1 e o 5. 15, né? Então, 15 mais 1. Lembrando que sempre mais 1. Quer saber o século que é pelo ano, você pega os 2 primeiros números do ano e acrescenta mais 1. Então, 15 mais 1, 16. Então, 1565 é século XVI. E ao contrário, pessoal? E se a gente precisasse descobrir que ano, os anos que poderiam ser de um século? Vocês vão fazer a conta ao contrário. Vocês vão pegar o século e diminuir menos 1, tá? Então, século menos 1. Como assim? Por exemplo, eu dou para vocês lá, olhem um exemplo. Século XIX. Aí eu quero saber, poxa, que ano? Quais são os anos que contemplam esse século? Quais são os anos que pertencem ao século XIX? Por exemplo, vocês vão estudar uma vez na história assim,
Revolução Francesa, por exemplo. Aí falo lá, século XVIII. E aí vocês falam, poxa, que ano, que período, o que poderia ser? Aí vocês fazem lá, 18 menos 1, né? Então, vou demonstrar para vocês aqui, ó. Século XIX. 19 menos 1 é 18, pessoal. 18. 19 menos 1, 18. E aí eu quero dar uma dica para vocês. Um século, ele não começa no ano zero, tá? Ele não começa no ano zero. Então, não é 1800. Eu falei que é 19 menos 1, é 18. Então, ele não começa, prestem atenção, olhem nos meus olhos aqui, ele não começa no ano zero, tá? Então, é 1801, sempre 1801, ano 1, tá? Então, 1701, 1601, tá? 1901. Então, o século, ele não começa no ano zero, tá? Então, 1801, e aí ele termina no ano zero. Prestem atenção, ele não começa, um século novo não começa no ano zero. Ele termina, tá bom? Termina no ano zero. Então, 1801 até 1900 é século XIX. 1901 até 2000 é século XX, ok? Nessa lógica, 1601 até 1700, século XVII. Ok? Deu para entender? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, tá bom? Lembrando que nós vamos fazer exercício amanhã. Então, com o exercício vai ficar mais fácil de vocês compreenderem o que eu estou tentando dizer, ok? E aqui é uma dica valiosa para vocês. Prestem atenção. De novo, olha no meu olho aqui. Concentre em mim, por favor, não disperse. Olha aí que eu coloquei para vocês. Quando o ano vem com a terminação 00, não precisa de cálculo. Olha que fácil, olha que super bacana. Então, quando termina em 00, não precisa de cálculo. Os dois primeiros números já representam o século. Ou seja, ano 2000 termina em 0. Então, eu pego os dois primeiros números, significa século 20. Ano 1900, dois primeiros números, 19, século 19. 1800, dois primeiros números, 18, então século 18. E por aí vai, ok? E por último, para a gente poder encerrar essa aula e não ficar muito conteúdo. Lembrando que se precisar, pessoal, se tiver dúvida, assiste, reassiste esse vídeo, me manda mensagem, tá bom? O vídeo fica aí disponível para vocês poderem consultar se tiver alguma dúvida. Então, aproveita. Antes e depois de Cristo. Na história, nós usamos muita divisão, por exemplo, 12 mil anos antes de Cristo, 100 anos depois de Cristo. O Império Romano do Ocidente caiu em 476, acho que é a data essa mesmo, depois de Cristo. O que significa isso? Os anos, pessoal, eles começaram a ser contados a partir do nascimento de Cristo, de Jesus Cristo. Então, o nascimento de Jesus Cristo dividiu a história em antes de Cristo, então tudo que aconteceu antes do nascimento de Cristo, e depois de Cristo, tudo que aconteceu depois do nascimento de Cristo. Então guardem isso, tá? Hoje nós tivemos informações super importantes, super relevantes, perdão. Então, estudem, tentem guardar o que é importante, o que foi relevante, porque essas informações que eu passei para vocês hoje, vocês vão levar para o resto da vida, vocês vão precisar delas, pelo resto da vida. Então, prestem atenção, façam essa aula com carinho, com cuidado, né? E a gente se vê, ok? Obrigado, até mais.